Caso algum cidadão preso pelas autoridades públicas tem direito à plena proteção do processo legal, se for de direita, ou estiver sendo perseguido pelo ministro Alexandre de Moraes? Até uma criança de curso primário sabe que não. O Brasil de hoje é o centro mundial da insegurança jurídica. A situação em que ninguém, sobretudo os advogados, pode ter uma expectativa racional de que a lei será obedecida. E agora vamos falar de uma matéria exclusiva aqui da revista Oeste, porque assessores do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal discutiram a possibilidade de editar vídeos e imagens relacionados ao inquérito que apura os atos do dia 8 de janeiro. Documentos aos quais a Oeste teve acesso mostram que integrantes do gabinete do ministro se mobilizaram para encontrar provas em julho de 2023, quando a denúncia já havia sido oferecida aos investigados. E-mails internos mostram o juiz auxiliar solicitando o compartilhamento de materiais para possível edição antes de serem disponibilizados nos processos. As defesas de réus do 8 de janeiro criticaram a conduta e advogados ouvidos por a revista Oeste afirmam que a manipulação de provas pode invalidar os processos e caracterizar parcialidade do julgador. Alexandre Garcia, muito boa noite. Esta informação exclusiva da revista Oeste que mostra como houve uma tentativa de manipular as provas sobre os atos do dia 8 de janeiro. Isso, na sua opinião, poderia inviabilizar, poderia invalidar todo o processo em volta desse acontecimento? Boa noite. Boa noite, Carlo, Ana, Piotr. Que bom estarmos juntos nesta sexta-feira. Olha só, pensar que isso aí vai invalidar se coisas mais graves não invalidaram até agora, né? Não é o juiz natural, é um tribunal de exceção, né? Não há o devido processo legal, não há amplo direito de defesa, não preenche os requisitos da Constituição, né? E esse fato aí é mais um apenas. Já se viu lá atrás aquela história de não, use a sua imaginação, continuam usando a imaginação. E depois acusaram o Dallagnol e o juiz Sérgio Moro de conversar entre eles. Ora, o juiz conversa com a defesa e conversa com a acusação sempre, tá? Isso é rotina. Agora, esses entendimentos do juiz, do julgador, isso não é o Ministério Público fazendo, não é a polícia fazendo, é o julgador fazendo. Então, como o Guzzo escreveu e nós ouvimos há pouco, nós estamos sendo campeões de coisas que nem em filme de faroeste a gente vê. Vamos falar agora do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que rejeitou o novo recurso da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para ter acesso a todas as mídias dos celulares e dos computadores dos acusados que foram apreendidos no inquérito sobre a suposta tentativa de golpe. O requerimento de aumento de prazo da defesa também foi indeferido. O ministro manteve 15 dias para todos apresentarem defesa prévia. E falando sobre o julgamento da alegada trama golpista depois das eleições de 2022, o ministro do STF, Cristiano Zanin, declarou não estar impedido de julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro na primeira turma da corte. Para os advogados de Bolsonaro, Zanin não estaria apto a analisar o caso por ter se recusado a julgar o ex-chefe do executivo anteriormente em um processo sobre as eleições de 2022. Zanin, que preside a primeira turma do Supremo, disse que não tem nenhum sentimento negativo capaz de afetar a atuação dele no julgamento. Depois de Zanin, o ministro Flávio Dino também se disse apto a julgar no Supremo a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Bolsonaro. Dino afirmou, abre aspas, que não subsiste qualquer causa que impeça a análise técnica de fatos relacionados ao arguente, como provado em outros processos no quais ele próprio figurou como parte ou interessado. Fecha aspas. Alexandre Garcia, lembrando que o ministro Zanin foi não apenas apontado, nomeado pelo presidente Lula, mas foi advogado pessoal
de Lula durante todo o período da Lava Jato, e mesmo assim se declarou sem nenhum problema, não quer se declarar impedido para julgar o ex-presidente Bolsonaro. E também lembramos que o ministro Moraes confirmou apenas 15 dias para as defesas, mas deu 2 anos para a acusação, né, para a Procuradoria-Geral da República produzir toda a sua peça de acusação. É o que eu falei há pouco no Oeste Sem Filtro. Amplo direito de defesa tem? Não. Né? Devido ao processo legal, tampouco, porque isso deveria correr em outro tribunal, né? Numa primeira instância federal, digamos, né? No Tribunal Eleitoral, né? Alguma coisa assim, né? Porque envolve também eleição, mas enfim, digamos, numa primeira instância federal, porque poderia recorrer. Recorre ao mesmo julgador. Não faz sentido nenhum. Assim como essa obviedade de que o advogado, no caso Zanin, do adversário de Bolsonaro na eleição, vai agora condenar Bolsonaro. Não vou dizer que vai julgar, vai condenar Bolsonaro. Né? O ministro da Justiça, do 8 de janeiro, das câmeras que não registraram coisas, né, também vai condenar Bolsonaro. Né? O ministro Alexandre de Moraes, que já todo mundo sabe da hostilidade entre os dois, também vai condenar Bolsonaro. Ele já está previamente condenado. E eles próprios dão entrevistas, né? Essa coisa que eu também não tinha visto antes, dão entrevista como se políticos fossem, fazem pronunciamentos como se políticos fossem. Nós derrotamos o bolsonarismo. Então, o sujeito que derrotou o bolsonarismo é o presidente do tribunal. E mais, o tribunal são 11, mas com 3 votos já poderiam condenar na primeira turma, se ficasse 3-2, que não vai ficar. Né? Então, é um erro ao lado do outro, como mostrou o ministro Marco Aurélio Mello, aposentado do Supremo, já foi presidente do Supremo. Ele disse que é um erro que puxa o outro, não tem como. Né? Agora, voltando ao assunto anterior, Dilma e assédio moral. Eu queria dar um testemunho aqui, porque eu já ouvi muitas vezes ajudantes de ordens do governo Dilma se queixando. Capitão vem se queixar, né, que ela passava o dia inteiro gritando com eles. Né. Isso hoje o woke chama de assédio moral. Né. A gente diz que a pessoa falta com respeito à dignidade humana, aos berros, cadê minha mala, não sei o quê, o dia inteiro. E não é de agora, não. É muito antes de ela ser governo, muito antes de ela ter alguma autoridade política. Né? Os depoimentos das pessoas que conviveram com ela dizem isso. Chegavam a acrescentar que o marido dela era um cavalheiro, mas ela era uma boca que não se calava. Né? Deve estar acontecendo isso lá na sede dos BRICS, lá em Shanghai. Né? Deve estar gritando lá com os funcionários da Índia ou de outros países que estejam lá. Né? Faz parte é uma característica dela. Né? E o resultado não surpreende ninguém, porque a gente já conhece o resultado aqui no governo brasileiro, que desmontou, deteriorou o PIB brasileiro.